Boa noite, irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o discipulado, né? Eu quero falar o que eu vejo, as minhas experiências sobre isso, né? E a minha visão sobre isso. Irmãos, o que eu vejo na questão da importância do discipulado? Quando Jesus ele começou a fazer a obra de Deus, né? Que ele começou a pregar, a gente vê que Jesus ele pregava para uma multidão de pessoas. Mas ele discipulou 12 pessoas. E isso foi de um ensinamento tremendo para a gente, porque a gente passou a entender, se você analisar a luz da palavra, você vai passar a entender o que é um discipulado. Jesus ele começou a cuidar de 12 pessoas de perto, né? E essas 12 pessoas, né, depois da morte dele, que deu um grande, pode-se dizer assim, uma explosão, né, no evangelismo. E E por que eu falo a importância da pessoa estar discipulando de perto? Porque, irmãos, quando você prega para muita gente, isso é bom, eu gosto de pregar para as multidões. Mas quando você pega uma alma para você discipular e cuidar de perto, igual Jesus fazia, ele cuidava dos 12, contava parábola para as multidões, né? Mas para os 12, né? Jesus falava em aberto, né? Jesus discipulava Pedro, tirava dúvida de Pedro, dos apóstolos, tudo de perto. Por que eu vejo isso? Um exemplo, você está lá na igreja, tem 100 pessoas lá, e você está pregando a palavra de Deus. De repente a pessoa tem uma dúvida ou está passando por um problema na alma, ela não vai levantar a mão e falar: ô pastor, peraí, para o culto aí. Ó, tô com um problema aqui na tal, tô acontecendo isso, eu preciso de um aconselhamento, me ajuda. Aí você vai parar o culto para isso? Não vai, né? Então a importância do discipulado é isso, é aquele cuidado de perto, entendeu? Aquela questão que eu sempre falo, né? Sentir o cheiro de ovelha, né? Você tem que estar na boa, a pessoa está no meio de ovelha, sentir cheiro de ovelha, ver o que ela precisa, o que acontece, porque é a mesma coisa, irmãos, por exemplo, né? Que eu falo muito que Jesus ele usou as coisas do céu para ensinar as coisas da terra, né? E o que eu aprendi muito, a questão que eu vejo é o seguinte, é... supondo, né, um monte de ovelhas, se você chegar em um curral e olhar aquele monte de ovelhas, dificilmente você vai identificar alguma ferida, ou, né, ou carrapato, seja lá o que for que tiver nessa ovelha. Mas quando você retira do meio daquele monte de ovelha, você retira uma por uma para olhar e para cuidar, você acha feridas, você cura as feridas, você tira carrapato, você tira sujeira, você tira tudo aquilo que não presta. Então é isso que eu vejo, sabe? É isso que eu aprendi. É isso que Deus me ensinou, a questão do discipulado, de cuidar de pessoas de perto. Mas se a pessoa trabalhar com discipulado, irmãos, primeira coisa que eu sempre falo, a pessoa tem que ter conhecimento da palavra. Porque não adianta você querer aconselhar pessoas a fazer aquilo, não adianta você querer trazer uma resposta para um problema dela, se você não conhece a palavra. Porque eu falo muito a questão da teologia. Ah, eu acho que você deve fazer assim. O que você acha nunca interessa, o que eu acho nunca importa. O que importa é o que a palavra de Deus diz. Porque que eu sempre falo isso? Falo, gente, toda vez que eu vou dar lá a questão de estudo de aconselhamento cristão, eu falo, gente, a palavra de Deus ela é inerrante, ela não erra. Se você fala, dar um conselho à pessoa assim, ah, a palavra de Deus diz assim, assim, assim. Você pode deitar com sua cabeça sobre você tranquilo. Por quê? Porque a palavra de Deus não erra. Aquele conselho que você deu é 100% certeiro, porque ele é a palavra. Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Entendeu? Agora, o que você acha? Ah, eu acho que você deveria fazer assim. A pessoa faz, aí o que acontece? Tem 100% de chance de dar certo e 100% de chance de dar tudo errado. Aí, e se a pessoa lá na frente chegar e te culpar? Aí eu segui seu conselho, eu me lasquei, né? Então, é isso que a gente tem que ter muito cuidado. E outra coisa que eu queria dizer em questão do discipulado, que eu falo muito com as pessoas, não espera 100% de resultado em todos que você for discipular. Ah, porque às vezes o cristão tem aquela mania de se culpar. Ah, mas eu investi tempo, dinheiro, poderia estar fazendo isso, fazendo aquilo. Eu preguei o evangelho para fulano e fulano não adiantou nada. Fulano continua a mesma vida errada. Onde eu estou errando? Será que eu não sou crente? Será que eu não sou bom para a obra? Será que eu não tenho chamado? Irmãos, vou dar para vocês um exemplo
dentro da palavra, como um aconselhamento cristão, dentro da palavra. Vamos lá. Jesus cuidou de 12 pessoas. Um deles, quem que era? Judas Iscariotes. Andou ao lado de Jesus, teve o cargo de tesoureiro de Jesus, que fala no livro de João, e ele ainda roubava na sacola ainda. Fez milagre em nome de Jesus, que Jesus enviou ele junto, enviou 70 discípulos, né? E no final, o que que ele fez? Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. O erro estava em Jesus? Claro que não, né? O erro estava em Judas mesmo. Então você tem que entender isso. Você vai aconselhar, vai dar dentro da palavra de Deus, e às vezes as pessoas não vão dar fruto. Pessoas não vão valorizar. E outra coisa também, não espere gratidão das pessoas. Que às vezes você vai se doar, vai fazer de tudo por ela, e no final, meu amigo, quando ela estiver bem, ela vai esquecer que você existe. Mas nós trabalhamos para Deus, não trabalhamos para o homem, né? É isso que a gente tem que focar aqui, ó, para você não se frustrar, não colocar a sua dependência no homem, tá? A questão do discipulado é muito importante, o aconselhamento cristão é muito importante, mas a gente sempre tem que focar isso. Outra coisa, né, que eu quero muito que vocês foquem também é a questão do segredo. O que a pessoa te contar é para você. É para você, não é para os outros saberem. Porque tem aquela velha história, né? Vou contar para você, mas não conta para ninguém. Tô contando para você, mas não conto para ninguém. Aí no final tá todo mundo sabendo, mas não pode contar para ninguém. Pô, me ajuda aí, né? A gente tem que aprender ter ética, né? Pastoral também, entendeu? Aprender a respeitar as pessoas. Outra coisa que eu falo sempre no discipulado, de grande importância. Sempre ore antes de um aconselhamento, antes de um discipulado. Ore, dobre os joelhos, coloque diante de Deus, peça que Deus ajude, que Deus dê uma luz em questão daquilo, entendeu? Faça isso. A oração é muito importante, entendeu? É muito importante a oração. Outra coisa, não se ache melhor do que a pessoa que você está discipulando. Quando ela te contar os erros dela, que você não é melhor do que ninguém. Não é porque você não está naquela condição de pecado que ela está, que quer dizer que você seja melhor do que ela, não. Você também é pecador. E às vezes seus pecados lá do passado foram piores do que o que a pessoa está te contando. Entendeu? Porque a pessoa tem que parar muito com essa questão de se supervalorizar, né? Se achar crente demais e santo demais a ponto, né, de querer ficar pisando nos outros. Olha, eu conheço pessoas, não tô aqui não quero julgar, tá? Todos nós somos sujeitos a erros, né? Então, assim, eu já vi casos de pessoas que tinham comunhão com Deus algo tremendo e ficou por um tempo afastado. E essa pessoa, eu já vi ela muitas vezes tratar as pessoas com dureza, entendeu? Por quê? Porque ela tinha algo com Deus que ninguém tinha. E tratar as pessoas com dureza, com ameaça, que você vai ver porque Deus vai fazer assim, e depois a pessoa também, né, se esfriar, a pessoa esfriar. Então, isso é que eu falo. Nós não somos melhores que ninguém. Seja humilde. Seja humilde para reconhecer que você também não é melhor do que ninguém. Eu não sou melhor do que ninguém, você não é melhor do que ninguém, e ninguém é melhor do que ninguém. Todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Tá? Eu estou citando essa questão aí, né, para que você possa refletir sobre isso. Entendeu? Eu não estou aqui para contar a história de ninguém, mas eu quero que você reflita sobre isso, para que lá na frente também você não venha errar. Entendeu? Porque às vezes o irmão tá ali, ele tá com dificuldade, vamos supor, na área da pornografia. Você acha que vai ser no primeiro discipulado o irmão já vai sair liberto? Entendeu? Não é assim. Tem coisas que são processos, é tempo. Lá em João capítulo 15, Jesus disse o que para os discípulos? Vós já estáis limpos pela palavra. Foram 3 anos e meio de discipulado com os discípulos. E mesmo assim ainda teve Judas que não deu valor. Entendeu? Que deu tudo errado para ele, mas teve 11 que deu certo. É aí que está a diferença. E Jesus sendo filho de Deus, entendeu? Jesus não ficou se achando melhor do que eles, não. Entendeu? O que a palavra de Deus diz lá em Efésios 5:1? Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andar em amor como Cristo também andou, entregou a si mesmo por nós. Efésios 5:1 e 2. Então, aquela questão que eu falo do discipulado, o que acontece? Você tem que ser sincero, tem que ser objetivo naquilo que você vai ensinar. Outra coisa, você sempre deve ser verdadeiro e sincero.
Você não deve passar a mão na cabeça da pessoa, mas também não deve humilhar ela, entendeu? Você tem que ser, como que eu posso dizer, uma pessoa equilibrada. A palavra de Deus fala assim, não seja demasiado em nada. Outra coisa que eu queria dizer também, está escrito lá em Tiago capítulo 1, se eu não me engano, no versículo 17. Está escrito assim, pois que todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Porque na ira do homem não opera a justiça de Deus. Então, outra coisa, seja pronto para ouvir, entendeu? Seja tardio para falar. Porque a palavra de Deus fala assim que até um tolo pode se passar por sábio quando fica calado. Seja observador, porque tem pessoas que é um artista na terra, né? A pessoa pode até trabalhar na Globo, que eu vou te contar. A pessoa faz uma cena, entendeu? Que você nem imagina. E se você não souber filtrar aquela situação, você acaba ficando do lado da pessoa, né? E contra a outra sem saber o porquê de tudo isso, né? E é o que mais tem acontecido nesse tempo, viu, irmãos? Tem muita gente aí que são artistas mesmo, as pessoas, eles são pessoas que elas sabem muito bem fingir diante de uma situação algo que não é, tá? Eu já vi casos, a gente sempre vê casos aí. A pessoa chega e fala, porque minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, ou meu marido é isso, meu marido é aquilo, e quando você vai ver, não é tão assim igual a pessoa fala. Ou às vezes nem é assim, né? Às vezes é por um sentimento de egoísmo, né? A pessoa conta só o lado do outro, mas não conta o lado dela, né? Então a gente tem que saber muito filtrar a situação, seja neutro, tá? Em questão de tudo, tem que ser muito neutro. Porque o meu marido disse isso e isso, falou isso e isso. Outra coisa que as pessoas sempre usam, né? Às vezes um exemplo. Tá aqui a dona Joana. A dona Joana começa, Léo, porque o meu marido, não sei o quê, que ele fez isso comigo, ele falou aquilo comigo, eu vou falar, não, mas o erro é da senhora, porque a senhora tá agindo assim, 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 assim. Ela vai falar, mas ele fala mal até de você, Léo, que você é isso, que você é aquilo, que você não sei o quê. Aí a pessoa ela usa essa arma para mim colocar contra o marido dela e colocar ela, né, contra, e me colocar a favor dela. Irmãos, a gente não pode fazer esse tipo de coisa. Eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. É, uma vez um rapaz, colega meu, ele não estava satisfeito com a forma com que as coisas estavam acontecendo na igreja. Esse rapaz não me quis colocar contra o pastor. Não estou dizendo isso, tá? E esse pastor que era conhecido meu, ele estava fazendo algumas coisas lá também que eu não estava gostando e, num certo ponto, né? Como que eu posso dizer? Meio que me perseguindo, sabe? Desse determinado lugar. E, e eu não estava satisfeito com ele. Aí esse rapaz chegou perto de mim, porque eu não estou concordando com isso que o pastor fez e tal, tal, tal. E eu fui aí aquela questão, né? Se você já tiver com ódio alimentado no coração, o que que você vai fazer? Você vai juntar junto com ele e os dois descer o pau no pastor. Eu nunca achei isso correto. O que que eu fiz? Eu falei, não, irmão, olha, eu falei para você uma coisa, se você acha que o pastor está fazendo errado, dobra os seus joelhos e vai orar por ele. Porque às vezes também ele está lá errando lá, mas ninguém teve coragem de chegar perto dele e falou, pastor, eu não estou entendendo a sua ação, a questão daquilo, não. O que o senhor está fazendo, você não acha que está errado? Não, ele vai perguntar por quê? Porque a palavra diz assim, sim, assim, assim, né? Aí, poxa, né? Aí falar mal é fácil. Mas tá vendo o exemplo? Se eu tivesse com meu coração contaminado, eu não ia juntar junto com ele, eu não ia falar mal desse pastor, dessa igreja, desse rapaz. Então eu acho que assim, independente de qualquer situação, o que Deus quer que a gente seja cristão. Tô falando para vocês que eu sou perfeito e tal. Não, eu tenho falhas também, não sou perfeito, né? Eu iro, eu fico nervoso, eu choro, né? Nós não somos perfeitos, né? Nós falhamos, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, questão de filtrar. Outro exemplo também que eu quero contar, uma vez eu estava na igreja e eu estava nervoso com determinada situação, porque eu, eu, eu ajudava num determinado cargo, eu não vou dar muito detalhe, porque, né, não quero saber de, né, dar detalhe de nada. Eu determinado cargo, e lá nessa igreja tinha vários irmãos que poderiam fazer o que eu fazia. Eu morava muito distante da igreja, era mais ou menos uns 12 quilômetros da igreja. E nesse dia eu tava nervoso, falei, gente, tem pessoas aqui na igreja aqui que tem até, são pessoas capacitadas, eu saio da minha casa às 5 horas da tarde,
chego aqui e fico às vezes até 1 hora da manhã, né, para ajudar na igreja. Poxa, a gente poderia todos unir para não ficar pesado para ninguém, né? Um dia eu pego, outro dia outra pessoa pega, né, para não ficar pesado para ninguém. Então, o que que acontece? Uma mulher ouviu falando isso, né? O dia que ela encontrou com o pastor, ela nem da igreja ela era, né? O dia que ela encontrou com o pastor, falou: pastor, o irmão Léo lá não gosta do senhor, não gosta da sua esposa, tá insatisfeito com a igreja, tem isso, tem isso, tem aquilo e tal, e encheu a cabeça dele. Aí um dia eu estava indo trabalhar, eu trabalhava à noite na época, esse pastor me mandou uma mensagem, falou assim: ô irmão, a paz, tudo bem? Eu falei: a paz, pastor. Que hora que o irmão vai passar aqui pela cidade aqui para poder ir trabalhar? Eu falei: olha, eu devo passar aí mais ou menos 15 para 6. Não, irmão, passa aqui antes para nós conversar. Eu falei: aí eu assustei, falei com a minha esposa, eu falei: ô Thaís, tem alguma coisa errada aí. Por que que ele tá me chamando para passar lá antes do trabalho? E não quer me falar o que que é? Alguma coisa está errada. Tem, como diz, né, caroço nesse angu aí. Falei: mas eu vou. Quem não deve, não teme. Cheguei lá, parei a moto lá, entrei para dentro. Na hora que ele puxou 2 cadeiras, uma para a esposa dele, puxou uma para mim. Eu falei: agora vem alguma coisa. Ele sentou perto de mim e disse assim: ah, irmão, eu queria saber se o irmão tem alguma coisa contra mim ou contra minha esposa. Eu perguntei: mas por que eu teria? Alguma coisa contra o seu, contra a sua esposa? Não, porque teve uma irmã aqui semana passada e falou que você não está satisfeito com isso, que você não está satisfeito com aquilo. Eu falei: só, mas eu não falei nada do senhor, não, hein? E o que eu disse aqui eu sustento na frente da igreja inteira, que tem pessoas aqui que têm capacidade tanto quanto eu para ajudar na obra. E eu acho que assim, que se todos nós, né, cada um pôr a mão um tiquinho, não fica pesado para ninguém, né? Então eu não disse nada do senhor. E quem não deve, não teme, né? Poderia até chamar a irmã lá. Então você viu que ele agiu com sabedoria, né? Porque se ele ligasse para mim e falar: ah, irmão, você é um falso, que você não presta, que você falou mal de mim, você está excluído da igreja, né? Igual muitos têm mais de fazer, você está excluído. Não, ele foi sábio, ele me chamou, conversou, argumentou, não me assustou, entendeu? E perguntou. Isso é atitude sábia. Então é assim que a gente tem que ser, entendeu? O que que ele fez? Ele não deu ouvido o que ela falou, mas também ele não quis deixar também pelo ar. Porque ele falou comigo assim no final, falou: irmão, eu preferi te chamar aqui pra gente sentar aqui do que a vida inteira eu ficar com essa dúvida se o irmão gostava de mim ou não. Mas já que o irmão já expôs a parte dele, pra mim tudo bem. Então eu achei bacana da parte dele, entendeu? Né? De não dar ouvido do que ela falou. Porque, poxa, a mulher me viu a primeira vez, não sabe de nada que estava acontecendo, foi dizer uma coisa dessa. Isso é muito sério, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado, irmãos. Muito cuidado com essas questões de aconselhamento, discipulado. Vigia, tá? O que você ouve é para você. Ore, busque conhecimento da palavra, tira do seu coração a teologia, ore antes, peça para que Deus dirija sua boca naquilo que tem que ser falado, tá? E eu espero que esse vídeo aí possa ser de muita valia para sua vida, tá? Que Deus os abençoe. Fique na paz. Até a próxima. E qualquer coisa que os irmãos quiser que eu aborde algum tema aí, só deixar embaixo aí nos comentários aí, que, né, assim que eu tiver um tempinho aqui eu faço. Fica na paz. Deus abençoe.